Boa noite para todo mundo. Está começando nossa aula de hoje e a gente hoje vai falar sobre User Experience. O que é UX? Tá? Todo mundo aqui sabe o que é UX? Eu imagino que alguns já devem ter ouvido falar desse negócio, né? Eu preparei um material, isso, experiência do usuário, perfeito. Eu preparei um material para vocês, tá? O material de hoje, ele tá... Acho que o de hoje, o da aula que vem e o da outra, são três aulas um pouco mais pesadas. Depois a gente vai diminuindo esse peso, porque aí a gente entra em HTML e CSS. Mas, por enquanto, como existe uma carga de teoria um pouco maior para passar para vocês, para a gente correr para poder entrar na prática do negócio mesmo, então vai ser um pouquinho mais corrido. Aula de hoje, de Fundamentos de Web Design. A gente vai falar sobre o UX, que significa experiência do usuário. A aula de hoje, a gente vai ter esses temas. Vamos começar com o que é UX, experiência do usuário, o que é experiência, o que é usuário. Depois, os responsáveis pela UX, um exemplo de UX bem-sucedido. Depois vamos falar sobre as áreas que compõem a UX. Vamos nos deter um pouco mais a respeito do usuário, que é o que nos interessa como foco, né, objeto da nossa atenção. Vou falar rapidamente sobre a história de UX, é uma história muito rápida, e depois vamos cair nas nossas técnicas, nas primeiras técnicas de UX. Vou apresentar para vocês 8 técnicas de UX. 3 para que a gente possa encontrar problemas e 5 para que a gente possa formatar uma solução. Tá? Então, a UX vai servir tanto para a gente encontrar o problema como a gente encontrar a solução do que a gente está procurando. Então, vamos lá. O que é o UX? Vou ler rapidamente para vocês aqui. Experiência do usuário é um tema bastante subjetivo. É difícil dizer como desenhar uma experiência do usuário de maneira objetiva e direta. Mas é possível aprendermos como desenhar um produto, um serviço, um ambiente que proporcione uma experiência satisfatória para quem os usa, identificando todos os aspectos da interação com o usuário com esse produto, ou esse serviço, ou esse ambiente, ou esse site, etc. Não existe aplicativo de celular, software desktop ou site de internet sem usuário. Uma ideia só vira um produto quando é usada por alguém de verdade. Um produto só é um sucesso quando a pessoa tem a experiência voltada exclusivamente para ela. Ou seja, para que o seu produto seja um sucesso, ele tem que estar completamente encaixado nas necessidades do usuário. O seu produto tem que ser voltado para que o usuário tenha a melhor experiência possível. E é justamente isso que é o UX. É um campo riquíssimo de conhecimento e desafios sobre como facilitar o contato dos usuários com produtos digitais e como essas pessoas se sentem. Se vocês imaginarem que a minha aula é um produto que eu vendo, desenvolver esses textos passa para vocês uma experiência agradável também na hora de vocês forem ler aqui, na hora que vocês forem estudar. Então, desenvolver textos de qualidade com boa apresentação também é UX, certo? E o que é a experiência do usuário? Existe uma definição de experiência de usuário que está na ISO 9241, tá? Como uma pessoa se sente ao usar o produto. Essa é a definição padrão. Agora, de acordo com a definição da ISO, são as respostas e percepções de uma pessoa resultantes do uso de um produto, sistema ou serviço. Aí no cantinho eu botei um quadro explicando o que é ISO 9241, tá? Então, a experiência do usuário é um assunto multidisciplinar. Você envolve psicologia, antropologia, ciência da computação, design gráfico, design industrial, ciência cognitiva. Quer dizer, é uma série de ciências envolvidas para formar esse assunto, essa disciplina.
Então, apesar da experiência do usuário estar presente em produtos físicos e produtos virtuais, serviços, ambientes, aqui a gente vai abordar um tipo específico de produto, que são aplicações para a web. Como desenhar bem aplicações para a web. Experiência. O que é uma experiência? Experiência está definida no dicionário como sendo qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. E é por isso que se abre um leque tão grande, tão vasto quando a gente fala de experiência. Porque nós temos muitos sentidos. Então, na nossa cabeça podem vir várias coisas como vivência, sentimento, acontecimento, memória, emoção. Tudo isso é experiência, né? E a experiência, claro, traz um conhecimento para quem está entrando em contato com ela. Todo usuário, quando experiencia um projeto de UX, ele vai desenvolver um sentimento em relação a esse projeto de UX. Os usuários. O que são os usuários? No dicionário está dizendo o seguinte: é aquele que por direito de uso serve-se de algo ou desfruta de suas utilidades. Apesar de pensarmos automaticamente em pessoas, o usuário também pode ser um sistema ou mesmo um animal de estimação. Se você colocar no seu tablet rodando um software onde ficam peixinhos nadando pela tela, o seu gato vai lá brincar com esses peixinhos nadando na tela, o usuário desse software é o gato. Agora, o usuário pode ser um software que você está produzindo e envie mensagens para outro software, certo? Então, o usuário é uma coisa um pouco mais ampla do que a gente imagina. E quem são os responsáveis pela UX? A gente pode pensar que só o pessoal de design é responsável pela UX, mas não. Quem desenvolve software, os gerentes, os redatores, os redatores de quê? Dos textos que vão ser colocados no software ou no produto. Todos eles são responsáveis pela experiência do usuário. Então, aquele programador que vai só montar aquele botão, ele também é responsável por UX, porque o botão faz parte da UX. Um exemplo de UX, tá? Vou contar essa historinha rápida para vocês. Um produto chamado Clear RX, que é um sistema de embalagem para quem usa medicamentos com receita, que torna mais fácil as pessoas saberem como tomar seus remédios. Esse é um exemplo de UX. Quem elaborou isso daí foi elaborado por uma pessoa cuja avó tomou o remédio do avô por engano. Então, a estudante de design decidiu desenvolver esse sistema como sua tese de mestrado. E quais são as características desse sistema? Prescrição em posologia no frasco, para que ela não se engane. Nome do medicamento escrito não só na face lateral, mas no topo também. Na outra face, há importantes informações pessoais e relativas ao medicamento. Tem faces planas para que a informação seja lida com mais facilidade, porque geralmente se a embalagem é redonda, você tem que ficar virando para ler o negócio. Existem anéis de diferentes cores para que se você tiver vários frascos de pessoas diferentes dentro da casa, a pessoa vai saber que o remédio é dela só olhando a cor do anel que foi colocado na embalagem. Então essa ideia foi levada para a Target, que é um departamento de lojas gigante dos Estados Unidos, e eles criaram esse sistema baseados no quê? Isso é o UX. Você projetar o produto de forma a atender todas as necessidades do usuário e passar para ele uma ótima experiência. Inteligente ou estudiosa, né? Tudo isso é técnica que você adquire através do conhecimento de User Experience. Essas coisas do Brasil, não, isso provavelmente só vende na Target, né, lá dos Estados Unidos. Antes de falar sobre as áreas, eu quero apresentar para vocês Donald Norman. Esse senhor, Donald Norman, ele é considerado o criador da UX, tá? E ele é autor do livro mais famoso sobre o assunto, que é esse que está aqui, O Design do Dia a Dia, tá? Esse Donald Norman, ele tem duas frases importantes que nos ajudam a entender o que é o UX. Lembrando que ele é professor de ciência cognitiva e já foi vice-presidente de tecnologia da Apple. Primeira frase importante sobre o UX. Eu inventei o termo UX porque achava que interface do usuário e usabilidade eram muito restritos.
Eu queria cobrir todos os aspectos de experiência de uma pessoa com o sistema, incluindo design industrial, gráficos, interface, interação física e o manual do sistema. Percebam que, então, o UX é muito mais do que interface do usuário e usabilidade. Interface do usuário é o termo que se usava para estudar a interação com o usuário na década de 90. Já essa parte de usabilidade é mais agora, dos anos 00, dos anos 10, tá? Mais dos anos 00. E são termos que ainda se utilizam, mas são considerados um pouco ultrapassados, porque não abrangem tudo que é a UX, que é o termo correto que se usa hoje em dia. E uma definição de UX é o modo como você experimenta o mundo, é o modo como você experimenta sua vida, é o modo que você experimenta o serviço. Já esse senhor aqui, o Dan Schafer, ele criou esse gráfico para a gente entender como que o projeto de UX, o projeto de User Experience, ele se utiliza de outras ciências para poder chegar num resultado. Então a gente tem aqui, ó, no círculo maior, a User Experience Design. Dentro desse círculo maior, a UX, você vai ter arquitetura da informação, conteúdo, design gráfico, design de interação, fatores humanos, desenho industrial, edição de som, interação humano-computador. Tá? Eu fiz um pequeno texto para explicar para vocês cada um desses termos e a gente vai passar por eles rapidinhos. Primeiro, arquitetura da informação. Cuida da estrutura da informação que vai ser utilizada pelo sistema. Também é dela que vem os wireframes, que a gente ainda vai utilizar wireframes no futuro. Um wireframe é uma espécie de esboço inicial da página de um site ou aplicativo, uma versão bastante primitiva do visual de um projeto. Pela imagem que está aqui embaixo, vocês conseguem entender do que eu estou falando. É você fazer um rascunho do visual da diagramação das estruturas das páginas que você vai projetar. E nessa estrutura das páginas, você já está definindo onde vai aparecer o vídeo, onde vai aparecer o texto, onde estarão os botões. Então, você está, de certa forma, definindo o quê? Como que a informação vai ser estruturada no software que você está montando. Além disso, o design gráfico também é um setor muito importante, porque vai nos trazer um estudo sobre a interface do usuário, com as preocupações a respeito de layout do produto. Ou seja, você vai fazer uma página funcional, mas ela também tem que ser bonita. E ela tem que se adaptar ao público que ela vai atender. O layout bonito impacta enormemente a experiência do usuário. No design gráfico também vem a preocupação com a tipografia e a harmonia cromática. Tipografia, tipo de letra que vai ser utilizado. A harmonia cromática, você trabalhar com círculos cromáticos que tenham a ver entre si, com cores que tenham a ver entre si. A gente vai falar disso nos próximos dias. Design de interação. Aqui está errado, mas eu já arrumei, tá? Depois eu vou colocar a apostila lá de novo. Toda vez que eu dou aula, da primeira vez com o material, eu vou encontrando esses pequenos problemas e vou arrumando. Então, aqui no design de interação, traz as questões a respeito, por exemplo, de Voice User Interface. Quer dizer, como que vai acontecer a interação do programa com o usuário. Hoje em dia existe muita utilização de interação por voz, né? Você tem Siri, Cortana, esse outro que eu não posso falar, senão a Alexa do quarto aqui vai começar a reclamar. A gente tem hoje chatbots que direcionam o atendimento ao usuário. A gente tem o estudo das microinterações, que são os pequenos momentos que o usuário e o design interagem. Microinteração significa uma mensagem de senha errada, um botão, o que está escrito dentro daquele botão, uma mensagem para entrar no site, o que está escrito no cantinho. Microinterações e chatbots são exemplos de design de interação. E eu tenho aqui nesse slide ainda a definição do que é chatbot e o que são microinterações. Não vou entrar em detalhes porque a gente ainda vai falar muito sobre isso lá na frente, tá?
Conteúdo, também é muito importante o estudo do conteúdo, o tratamento do conteúdo que vai ser utilizado. Isso inclui, então, os textos que serão apresentados ao usuário. Existe uma matéria específica para isso dentro da UX, que é chamada de UX Writing. Ainda nesse sentido, a utilização adequada de microcopy também é uma preocupação, tá? Então, nós estamos falando aqui de duas coisas. Microcopy, que são textos curtos e objetivos bem escritos que compõem a interface de alguma proposta de interação ou explicação. E também placeholder, que é uma pequena dica, uma pequena frase, uma palavra que tem o intuito de ajudar o usuário a entender como ele deve preencher um formulário. Então, placeholder são aquelas frasezinhas que aparecem dentro do campo do formulário antes de você preencher, que estão lá para te explicar o que é que você deve colocar ali. Os vídeos e músicas que serão utilizados também faz parte da questão do conteúdo, do tratamento do conteúdo. Aqui também, edição de som, ou projeto de som, vamos dizer assim. Todo tipo de som que o site ou o aplicativo emite tem que ter a ver com todo o projeto do site. A concepção sonora tem que ter ligação conceitual com o projeto. Os efeitos sonoros que serão utilizados, como a musiquinha que toca quando você liga o computador, lembrando quanto ele é uma máquina excelente e moderna, por exemplo, vai proporcionar uma satisfação para o usuário que acabou de ligar o computador. Né? A gente não vai falar de todas as áreas, eu estou explicando só as mais importantes para a gente entender que o UX envolve várias ciências diferentes para chegar num resultado. Okay? Aqui eu vou explicar um outro diagrama que mostra também as áreas que envolvem o UX, mas vocês podem observar que está muito mais detalhado. Esse gráfico aqui foi feito pelo Philip Sackel. Ele mostra para a gente a importância da área de desenvolvimento de software. Vejam que Computer Science está aqui, bem grande na parte de baixo aqui, ó, Computer Science. E na parte que está junto com User Experience Design, a gente tem Functional Requirements, que seria necessidade de funcionamento do software, visualização de dados e informações, design de geração, eu não lembro exatamente o que é isso, e desenvolvimento de software. Ainda tem arquitetura da informação, desenho de navegação, ou seja, os menus, e assim por diante. Então tem muita coisa aqui, além daquele último, que vão além daquele gráfico que eu tinha mostrado anteriormente. E nesse especificamente fala da nossa área, desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas. Por isso que eu achei interessante trazer para cá, para mostrar para vocês. Voltando aqui no nosso conteúdo, vou falar sobre o usuário ainda, para depois passar para vocês para a gente conversar um pouquinho. Bom, a UX tem como foco o estudo do usuário, tá? Então, o conhecimento a respeito do usuário é muito importante. Temos que analisar o usuário com os seguintes questionamentos. Quais são os seus objetivos de vida? O que o usuário ouve das pessoas que estão à sua volta? Onde o usuário está ao usar a interface? Quer dizer, o seu software para celular, ele vai estar no ônibus, ele vai estar andando na calçada, ele vai estar numa reunião. Onde o usuário estava antes de usar a interface? Quais os medos dessa pessoa? Quais as características físicas da pessoa? Como altura, idade, perfil psicológico, como os gostos da pessoa? Qual o ambiente que a pessoa está sozinha ou em grupo? Como o humor do usuário impacta no uso da interface? Então vejam que produzir software não é tão simples assim. Primeiro você tem que entender o que a pessoa, o usuário que vai utilizar esse software ou esse site, estão pensando. Teoria de cores, Daiane, sim. Storyboard, sim, storyboard eu acho que ainda hoje a gente vai falar pelo menos de storytelling, ou de storyboard também. O Henrique diz, professor, podemos dizer que marketing e UX possuem alguma ligação? Tem tudo a ver. Porque a parte de marketing vai pensar na divulgação do produto. Mas para se divulgar o produto, antes você precisa ter um bom produto para se divulgar. Um produto que você não se envergonhe, não é mesmo? Big Data poderia ajudar a pegar essas informações, claro.
qualquer resultado de pesquisa, a gente pode utilizar Big Data para isso. Com certeza pode ser uma fonte de muita informação. É claro que para você ter um Big Data a respeito do seu usuário específico, você vai ter que ter essa massa de dados à sua disposição. A gente vai tratar isso numa escala aqui um pouco menor. Vamos dizer que você queira fazer um software para bibliotecárias, sei lá, veio isso na minha cabeça. Então, você vai ter que talvez fazer algumas entrevistas com algumas bibliotecárias para conhecer o que é o trabalho de uma bibliotecária e todos aqueles aspectos que eu citei agora a respeito do usuário, né? Vocês vão entender que em UX, o mais importante é você conhecer o seu usuário. Vocês viram quem foi que inventou a UX, né? Eu falei sobre a origem da UX lá atrás. Então aqui eu vou falar rapidinho como que eram as coisas nesses anos 80, 90 e 2000, para depois vocês entenderem como é que a gente chegou até aqui. Então, na década de 80, a preocupação era se o produto estava funcionando ou não. Por quê? Porque na época a gente não tinha a tecnologia de engenharia de software que a gente tem hoje para garantir que os softwares iam ter pouco problemas. Os softwares eles saíam no mercado com muito defeito. Então, não havia muita preocupação em gastar dinheiro com usabilidade ainda. A preocupação maior era gastar dinheiro testando a funcionalidade do software, ou seja, se ele está funcionando legal, tá bom. Na década de 90, a preocupação passou a ser se o produto estava funcionando e se ele estava dando dinheiro. Ou seja, além do produto ser funcional, ele tinha que passar a ser um negócio, alguma coisa que desse lucro, tá? Na década de 20, os produtos começaram a se diferenciar pela usabilidade. Você tinha vários produtos no mercado semelhantes já, e eles tinham que se diferenciar de alguma forma. A facilidade de usar passou a ser a preocupação. E foi nessa época que surgiu as 10 heurísticas de Nielsen, que foram criadas pelo Jacob Nielsen, que vocês estão vendo aí nessa fotinha. Ele é conhecido como o guru da usabilidade. E essa usabilidade foi o termo que foi utilizado durante toda a década de 00 e no início da década de 10. Mas agora, para o final, é que a gente está começando a trabalhar com o termo UX. Usabilidade passou a fazer parte da UX. É apenas uma das áreas da UX hoje, tá? Bom, a gente vai agora ver 3 técnicas sobre criação de ideias e criação de problemas. Por que isso? Antes da gente projetar bem um software para a aplicação X, para resolver o problema X, você antes tem que saber qual problema você quer resolver. Então, essas 3 técnicas, Design Thinking, Design Sprint e Kanban, elas vão nos auxiliar para a gente encontrar as ideias, encontrar problemas e depois encontrar as ideias para esses problemas. Então, as ideias geralmente nascem de um problema a ser resolvido. Geralmente, o usuário, o cliente, não tem a ideia pronta e pode até não saber qual é o problema a ser resolvido. Existem técnicas de UX para se definir o problema e criar ideias para resolvê-los. A gente vai dar uma olhadinha em 3 delas aqui, começando pelo Design Thinking. O processo de pensamento para se chegar a uma solução de um problema é definido como Design Thinking, como um diamante duplo. É um diamante duplo porque você tem sempre as ideias se expandindo e depois diminuindo num primeiro momento, e aí você tem o problema definido. Vou explicar esse gráfico na totalidade para depois a gente falar sobre essas 4 fases. Lá no início, vamos dizer que vocês agora vão pensar num projeto qualquer de um site para poder desenvolver ao longo do nosso semestre aqui. Vocês, no momento, vocês têm só a noção do problema. Vocês têm uma noção do que é o problema. Vocês não têm certeza do que é o problema. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e essa pesquisa vai ampliar o universo de vocês em relação à questão do problema. E isso a gente chama de fase de descobrir. Depois, com todo o material que você pesquisou, você vai estudar esse material e vai ter insights.
E aí a gente está na fase de definir. Aí a gente fecha novamente para chegar num problema definido. A definição do problema está feita. A partir daí você vai pensar na solução. Então você vai elaborar ideias para solucionar o problema. E aí todas as ideias são válidas. Você vai abrir para novas ideias. E aí você vai, dali para frente, fechar numa ideia específica, que é uma solução específica para o problema definido. Essa última fase, então, é chamada de entregar. Tá? Tudo bem? Posso falar sobre isso daí? Todo mundo entendeu esse gráfico? Vou passar para a próxima fase. Se ninguém falou nada, vou prosseguir. Descobrir. Coloquei o gráfico aqui em cima para vocês lembrarem dele, tá? Mas a gente está falando só dessa primeira fase aqui. Eu poderia ter desenhado ela, pintado ela de uma outra cor, né? Bom, vou fazer isso assim que terminar. Então, o que é descobrir? O descobrir é divergente, né? A fase de descobrir começa com a definição do problema ou objetivo do software ou site que você quer fazer. No design chamamos de discussões de insight, enquanto que em gestão de projetos chamamos de definição de escopo. A gente vai falar sobre definição de escopo em outra disciplina que eu vou ministrar para vocês. Disciplina de gestão de projetos. Independente das nomenclaturas e complexidades, o importante é compreender que em ambos os casos é preciso conhecer as premissas, as restrições e os requisitos do problema, para então definir as metas desejáveis. A descoberta do problema e de todos os questionamentos que orbitam o tema é a fase mais importante do trabalho. Porque se você define o problema errado, você vai gerar uma solução errada. E aí você põe tudo a perder. Os profissionais de design thinking precisam de ter 3 características, ou seja, o que vocês precisam ter para trabalhar com design thinking. A primeira é a capacidade de pensar além do óbvio. A segunda é a percepção atenta aos detalhes. E a terceira é a previsão macro dos resultados, aonde é que você quer chegar. Definido o problema, inicia-se a fase de especulação de soluções. Nessa fase, os designers não estão ancorados na aplicabilidade dos resultados. Superficialidade é a regra. Eles deixam-se levar pelo fluxo livre de especulações. O encerramento dessa fase é o registro de todo o material gerado, independentemente de qualquer avaliação de viabilidade. É mais um brainstorming. Mesmo os devaneios mais utópicos e as mais simples observações poderão ser aprimoradas, fundidas ou adaptadas nas fases posteriores. A segunda fase é a fase de definir. E a fase de definir ela é convergente. A partir de todo o material coletado na fase anterior, tem início a interpretação das ideias e análise de viabilidade. Todo o material deve ser analisado, afinal o eureka pode estar onde você menos espera. O ideal é que no início dessa etapa, todo o conteúdo seja identificado e organizado. Normalmente as especulações geradas na fase descobrir, que é a anterior, são armazenadas em arquivo de computador e anotadas em cadernos de ideia. Ou anotadas em cadernos de ideia. Com as ideias armazenadas, o designer passa a organizar e avaliar cada uma delas, norteado pela viabilidade técnica, financeira, temporal e pela afinidade com os objetivos. As boas ideias podem ser refinadas, as não tão boas podem ser melhoradas ou se unir com outras, e aquelas notoriamente inviáveis podem ser descartadas. O que interessa é encerrar essa fase com algo bem delineado, para que o designer possa utilizá-lo como ponto de partida para a próxima etapa. E a próxima etapa é a da elaboração, chamada também de desenvolver. É a fase de exploração e aperfeiçoamento dos resultados obtidos na fase anterior. Ou seja, como na fase de descobrir, ela também é divergente. Essa deve partir de um ponto bem delineado, entretanto, agora o objeto não é o problema inicial, mas os resultados. A partir desses resultados, inicia-se uma nova fase de especulações. Mas, ao contrário da fase da descoberta, estas novas especulações demandam mais pesquisa e aprofundamento
sobretudo no que tange a viabilidade dos resultados. Observe que no quadrado anterior a gente estava falando de problema, agora a gente já está falando de solução, de resultado. Por outro lado, há menos trabalho, considerando que o ponto de partida para as especulações já está definido. Mas, por outro, o dispêndio de trabalho será maior, dado a necessidade de aprofundamento e pesquisa sobre os conceitos que serão elencados. E, finalmente, a fase da entrega, que também é convergente. Nesta última fase, o design analisa e trabalha os resultados da fase de desenvolver para entregar o produto final. Os melhores e mais organizados profissionais da área ainda irão além da entrega do objetivo, arquivarão todo o material gerado, farão anotações sobre o desenvolvimento do trabalho e outras atividades para manter o registro organizado e facilmente acessível para para referências futuras. Agora o Design Sprint. O Design Sprint é uma técnica criada pelo Google. Essa técnica determina que temos 5 dias para todo o processo e que em cada dia cumpriremos uma fase. Então vejam que no dia 1 é o dia da empatia, no dia 2 é o dia da definição, dia 3, dia de idealizar, dia 4 a gente faz o protótipo e no dia 5 a gente testa. Então, o que é o dia 1? É o dia de despejar sobre a mesa tudo o que se sabe para que todos saibam tudo. Ou seja, imagine que você está num grupo, formando um trabalho, trabalhando ou numa equipe, numa empresa. Então, esse é o momento em que a gente coloca tudo na mesa. Em uma empresa, geralmente, cada departamento tem um pedaço da informação. O comercial sabe o que o time de marketing não sabe e vice-versa. Neste dia, a história toda é contada e saímos com insights, uma user story, vocês vão saber exatamente o que é isso mais para frente, simples, e o escopo para a semana. Dia 2. Cada participante do time desenha suas ideias separadamente. Os consultores facilitam com técnicas que incluem na atividade até quem não desenha, nem bonequinho de pauzinho. Depois, o grupo opina e vota nas melhores ideias. No dia 3, é o dia de escolher uma ideia entre as mais votadas no dia anterior. Afinal, não dá tempo de prototipar tudo. Depois da decisão, é hora de desenhar um storyboard que vai funcionar como um mapa para o protótipo. Neste dia também são selecionadas as pessoas que irão participar da pesquisa no dia 5. O dia 4 é o dia em que se constrói o protótipo, que deve ser o mais realistic looking possível. Não precisava falar esse inglês todo, né? Mas paciência. De ser feito em 8 horas. Em paralelo, uma parte da equipe prepara os testes do dia seguinte, define e convida quem vai ser entrevistado, faz o roteiro, etc. O roteiro o quê? O roteiro da entrevista. No dia 5, o protótipo é posto à prova e as ideias apresentadas a outros que não seus criadores. Tudo é submetido ao escrutínio dos usuários selecionados. No final do dia, o protótipo foi aprimorado e o que não deu certo é descartado. No final do Design Sprint, um modelo tangível, ou seja, que você consegue pegar e manipular, existe e já é extensivamente debatido. Ele é o ponto de partida para um desenvolvimento muito mais assertivo e informado. Certo? E vou mostrar para vocês também o Kanban. Como achar problemas para resolver? Isso é simples, basta parar para pensar nos problemas que você tem no dia a dia. Pense nos problemas que você possui hoje e que poderia ser ponto de partida para a criação de um aplicativo. Para isso, podemos utilizar a técnica Kanban, que vai ajudar uma pessoa, uma equipe a organizar as ideias. Eu coloquei esse quadro aqui para ilustrar para vocês como funciona o Kanban. Kanban é uma ferramenta de gestão que facilita o registro e a visualização de tarefas, dinamizando o processo, otimizando recursos e diminuindo custos. Sua origem é japonesa e a sua tradição, que em português significa cartão ou sinalização, dá a ideia do seu funcionamento. O Kanban é aplicado por meio de cartões coloridos, que podem ser post-its, colocados em quadros em que constam as colunas ou listas de tarefas a fazer, tarefas em andamento, tarefas aguardando aprovação, tarefas feitas, etc.
O time ou equipe pode usar o Kanban para organizar os problemas e chegar às soluções. Tá? Então, vocês viram que aqui, as primeiras 3 técnicas de UX para que vocês definam qual software ou qual site vocês pretendem desenvolver. Tá? Então, a ideia dessas 3 ferramentas é dar para vocês o ferramental necessário para que vocês trabalhem na ideia que vocês vão ter, no projeto de site que vocês vão ter. Legal, então vamos lá, porque até agora a gente viu técnicas para você definir qual que vai ser o problema do site que o seu site vai atacar. Agora, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão entregar essas ideias todas que vocês geraram para alguém, tá? Abrir o microfone fica mais fácil do que escrever. O Kanban, claro. Eu nunca usei o Kanban, mas foi no mundo físico, né? Não no virtual. O Kanban pode usar ele para um menu, por exemplo, de um programa? O que vai acontecer quando abrir o menu? Quais opções que vão ter? O que vai acontecer? Sim, para você organizar as ideias a respeito do projeto, das funcionalidades do site que você for montar, o Kanban é uma técnica muito interessante. Na verdade, eu acho que é exatamente o que a gente vai ver agora. Um dos entregáveis que eu vou apresentar para vocês, ele é derivado do Kanban e ele serve para fazer isso que você falou agora. Tá? Bacana, bacana. Vamos dar uma olhada, então, nas técnicas que permitem que a gente monte o que é chamado de entregável. Entregável é como é que você vai apresentar para as pessoas que estão esperando o fruto do seu trabalho, o resultado do seu trabalho, como é que você vai apresentar isso para as pessoas? Vamos dizer que você tenha um cliente que te contratou para gerar uma ideia de um site qualquer. Então, os entregáveis vão servir para você apresentar essa ideia. Vamos lá. Ou apresentar para o seu chefe, ou apresentar para o seu professor. Tá valendo. Tá? Então, aqui a gente viu 3 técnicazinhas para a gente criar problemas e ideias. E agora a gente vai ver os entregáveis. Os entregáveis de projeto são o resultado que se espera obter ao fim do projeto. Os entregáveis podem ser qualquer coisa: um novo produto, uma campanha de marketing, uma atualização de um recurso qualquer, uma apresentação de vendas. Existem diversas maneiras de se entregar o resultado do processo de Design Thinking em UX. Vamos apresentar essas possibilidades que estão aqui. Primeiro, Card Sorting, que é justamente baseado no Kanban, tá? Inspirado no Kanban. Então, vocês podem ver aí nessa imagem um quadro onde você pode estar ali nesse quadro estruturando o menu de um site ou qual a navegação desse site. O Card Sorting é considerado uma forma barata, rápida e eficaz para fazer a primeira etapa do design de informação centrado no usuário. Então, para utilizar o Card Sorting, é preciso definir alguns aspectos. Primeiro, o conteúdo. Deve refletir o que você pretende avaliar. O ideal é listar os tópicos dos conteúdos que são mais acessados ou necessários para o usuário. Por exemplo, contato, segunda via de boleto, o site vai ter manual de instruções. Quem são os participantes? De preferência, é interessante você ter um usuário final para te ajudar a montar essa primeira cara da solução, né? Se não for possível, use pessoas que reflitam seu perfil de cliente. Essa amostra deve girar em torno de 10 pessoas. Cartões devem refletir o conteúdo em frases curtas e rápidas para serem lidas e compreendidas. É possível aliar imagens usando a escrita em uma face e figura no verso para facilitar a compreensão. A dinâmica Card Sorting não precisa ser necessariamente presencial. Existem plataformas que rodam essa ferramenta online. Então existe o Optimal Sort, o Simple Card Sort, o User Zoom, são ferramentas online que simulam esse quadro que vocês estão vendo aí na foto. Tá? Além disso, pode ser aplicado individualmente ou em grupos. A única recomendação é que sejam grupos menores de 3 a 5 pessoas. Tá? Então, essa é uma técnica para você utilizar e colocar as ideias abertas para todo mundo ver.
Uma outra forma é o sitemap, ou mapa do site. É uma lista com todas as páginas de um site. Ele funciona como uma espécie de mapa que irá ajudar a guiar um robô de busca ou usuário a navegar e encontrar páginas do site. Para entender melhor qual é o seu propósito, vamos supor que a home do seu site é a entrada principal de um supermercado e as categorias que são as principais vias de acesso. Ao entrar num estabelecimento, o consumidor recebe em suas mãos um mapa com todas as seções existentes e produtos disponíveis. Então vejam, nessa ilustração que está aqui, você tem uma página principal e ela leva a outras páginas, que leva a outras páginas e assim por diante, de forma que isso se torna um mapa do site, certo? Isso é básico para você fazer o projeto de qualquer site para a internet, ter um mapa do site. Outra forma de entregável, wireframe. Esse eu já mostrei para vocês. Ele também é uma ferramenta para entregar o projeto. Você pode montar um wireframe desse jeito que está aqui, onde você vai desenhando as telas. Nesse caso aqui, vocês podem ver que é um projeto de um site web para celular especificamente. E você observa que de um botão leva a outro, clicou aqui, leva aqui, clicou aqui, leva lá e assim por diante. Então você tem aqui também como que você consegue fazer a navegação entre as diversas páginas desse site aqui, feito para dispositivo móvel, né? E você também pode fazer o protótipo. Outra ferramenta que pode ser utilizada e que transmite ao cliente exatamente o que vai ser projetado é o protótipo. Ele é uma versão simulada ou uma amostra de um produto final utilizada para demonstrações ou testes antes do lançamento. Então a gente tem protótipos que são digitais e aí eles trazem alta fidelidade a respeito daquilo que vai ser feito, ou pode ser feito em baixa fidelidade, em papel mesmo. Esse é um exemplo. Imagina que você vai ter um projeto de um site que roda em celular e você desenhou todas as telas em cartões desse jeito que estão aqui. Você pode abrir isso na mesa e explicar para o usuário, olha, daqui você vem para cá, daqui você vai para lá, dessa tela você vai abrir essas opções, assim por diante. Isso também é protótipo, tá? O desenho do site no papel é protótipo, mas você pode ter um site funcional, que aí é de alta fidelidade, e a gente vai inclusive fazer isso aqui nas próximas aulas. Um site de alta fidelidade, um protótipo de alta fidelidade, tá? A gente tem também a possibilidade de fazer um storyboard. O storyboard pode ser utilizado como um método para descrever visualmente as user stories, ou histórias do usuário do produto, facilitando sua compreensão. Histórias do usuário são um método estruturado de descrição concisa das funcionalidades sob o ponto de vista do usuário. Então aqui está um exemplo de storyboard. É uma história em quadrinho, onde você pode fazer diversas storyboards a respeito do uso de um mesmo software e mostrar que ele está que o software ele tem diversas funcionalidades. Ele pode ser utilizado em diversas situações. O lance do storyboard eu gosto demais, amo fazer quadrinhos. Ah, legal, Douglas. Você pode utilizar então no seu projeto que você vai desenvolver. E aí eu posso já dizer para vocês que vocês vão desenvolver um projeto de site aqui ao longo do semestre. Claro, se fosse diferente, ia ser até esquisito. Então, cada um de vocês já pode começar a pensar em qual problema vocês querem resolver. Qual problema vocês pretendem atacar? A Daiane está perguntando que tipo de problema. Qualquer problema que seja resolvido com o site. Qualquer problema mesmo. Vejam, vocês têm lá, eu expliquei para vocês uma série de técnicas que vocês podem utilizar para definir o problema que vocês vão atacar, em cima de problema, a solução que vocês vão querer apresentar, uma solução que tem que ser em forma de site, é claro, mas eu vou focar na aula de hoje
numa questão específica, num entregável específico, que é um entregável interessante, para a gente já começar a pensar qual vai ser o projeto que vocês querem desenvolver. Então, a atividade prática número 2 vai ser o mapa do site, o sitemap. O aluno deverá construir um mapa de um site que irá no futuro ser desenvolvido nas atividades práticas. O mapa do site deverá respeitar o que está apresentado lá no livro 1 da disciplina. Ok? A data de entrega é dia 16/3, ou seja, na terça-feira da semana que vem. Lembrando uma coisa, para você chegar no mapa do site, antes você tem que fazer o design thinking. Quer dizer, você tem que fazer um trabalho anterior aí para definir as questões anteriores, tá? Por enquanto, Daiane, eu prefiro que vocês façam individualmente. Pelo menos essa parte. No futuro a gente pode pensar em fazer em duplas, talvez, tá? Mas por enquanto eu quero que esse primeiro momento vocês façam isso individualmente. Agora, para fazer isso, é aquilo que eu estava dizendo. Você tem que utilizar as outras técnicas também. Tem que utilizar a técnica de design thinking para poder determinar qual é o problema e depois determinar qual é a solução, certo? De cara eu já quero perguntar, alguém aqui já tem alguma ideia de que site pretende desenvolver ao longo do semestre? Marco. Diga. Tive uma ideia aqui interessante, eu acho que é interessante, né? Não tem o site da prefeitura que te mostra onde que estão os ônibus via GPS? Sim, sim. Por que não inventar um site, né, que funciona também mobile, de motorista de aplicativo Uber 99, eles fazem o cadastro, né, ganhando alguma vantagem, e sempre o usuário vai ver onde que tem um carro, se tem algum perto dele. Ah, entendi. A ideia é meio que fugir da interação que existe dentro desses aplicativos, não é isso? Sim, sim. Interessante. Eu tinha um amigo meu que era Uber, e ele me contou que, na verdade, todos os motoristas de Uber da cidade inteira, eles se reúnem num grupo só de WhatsApp. Tá? Então, por exemplo, se eles estão interessados em fazer subir o preço em um certo local, alguém fala lá no grupo: pessoal, ninguém vai para o lugar tal. E aí o que acontece? Como ninguém atende aos pedidos, o preço da corrida começa a subir dentro do aplicativo do Uber. E aí na hora que chega num certo valor, lá no WhatsApp eles mesmos liberam. Agora pode ir, pessoal. Pode ir todo mundo. Você não sabia disso, Daiane? Pois é. Quando eu soube disso, eu também fiquei, nó. Pois é. Eles fazem isso. Essa história de preço flutuante, ela é manipulada pelos próprios motoristas através de aplicativos não, grupos de WhatsApp, tá certo? E aí eles estão fugindo totalmente do esquema que o Uber montou, que é o quê? Cada motorista se comunica com o Uber, sem saber quais são as pessoas que estão do lado. Mas brasileiro é brasileiro, né? Mas ele te falou isso aí, ele não falou qual grupo, não? Não, ele só me contou que existe um grupo e que eles faziam isso frequentemente, quando tinha alguma festa, alguma coisa assim, eles tinham o costume de fazer isso. O que você está fazendo é uma coisa parecida. Eu só lembrei dessa questão porque você está, de certa forma, criando uma funcionalidade que vai atender um certo público, fazendo com que ele fuja da prisão do aplicativo, né? Isso, isso. Então eles vão estar meio que fora da prisão do aplicativo. A Daiane falando que a Uber ia processar meu site. Eu acho que a Uber é grande demais para encontrar a gente aqui, né? Mas... agora lançaram um aplicativo novo, você viu, Marco? Se eles encontrarem a gente, já é motivo de marketing para você, Cristian. Verdade. Começou a funcionar um novo aplicativo essa semana aqui em Uberaba, do Hospital Eliangote. Cada corrida que fizer 1,50 vai para o hospital. Achei bacana a iniciativa. Olha, que bacana.
Legal. E é assim, gente, eu não gosto, o Uber eu uso demais, tá? Demais, 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 principalmente quando eu viajava. A 2019, 18, 17, eu viajei muito, mas assim, de 15 em 15 dias eu estava em algum ponto do país por conta de uma coordenação que eu tinha de orçamento. Eu viajei, para vocês terem uma ideia, no momento eu não conheço 4 estados brasileiros. Todos os outros eu já fui. Eu já fui no Acre, em Roraima, no meio da selva amazônica, já fui para todo lado, porque existe Instituto Federal, campus de Instituto Federal, no Brasil todo. E eu usava muito o Uber. Ao mesmo tempo, inclusive eu tenho um imã de geladeira aqui em casa que eu trouxe de lá que está escrito: o Acre existe. E apesar de eu saber como é que eu vou dizer, o tão importante que é esses aplicativos, eu fico muito doído pela questão do trabalhador que está por trás. Se eu vi dinossauro, não vi não. Mas o Acre é muito estranho, viu? O Rio Branco é muito estranho. Não sei se vocês sabem, mas o Rio Branco, a capital do Acre, é a cidade do Brasil que mais tem suicídio. O índice de suicídio enorme. E a cidade é muito estranha, muito estranha. Lá ainda tem o orelhão. Eu não vi orelhão, não. Eu vi índio, isso eu vi. Ela é estranha porque ela é cinza. Ela é triste. O rio que passa no meio da cidade, ele é um rio marrom. Ele não é um rio bonito, sabe? É aquela água marrom, barrada, cheia de barro. Pelo menos foi o que eu vi lá, né? Eu passei lá só alguns dias, mas realmente é uma cidade bem, bem triste. É um lugar de colonização, né, gente? Não é um lugar bonito, não é uma Curitiba, uma São Paulo, Rio de Janeiro. É um lugar tipo Velho Oeste mesmo. As pessoas vão para lá para poder fazer a vida. E é um lugar difícil de viver. Eu adoro São Paulo. Eu sou paulista. Mas o que eu estava dizendo é que o que me preocupa nesses aplicativos é o que está por trás, tá? A questão dos trabalhadores. Então, o software que você vai fazer é um software meio que de guerrilha, porque ele tenta subverter essa... Como assim o que é software? Christopher? Não, como assim que você está falando negócio de subverter? Eu pensei assim, na experiência do usuário, né? Facilitar a vida do usuário. Mas de qualquer forma, o que você está fazendo? Você está fugindo das grades do aplicativo. Agora outro. Mais alguém tem mais alguma ideia? Vamos lá, pessoal. Só o Christopher falou sobre a ideia deles. Mais alguém tem alguma outra ideia? Vamos dizer que o seu pai trabalha num pet shop. Seu pai é dono de um pet shop. Faz um site de pet shop para o seu pai. O que vocês acham? Você tem algum amigo que trabalha em algum comércio, que ainda não tem aplicativo, não tem site? Vai lá, conversa com esse amigo, faz um projeto de site para essa pessoa. Vamos dizer que você tem alguém da sua família que faz vendas. Qualquer tipo de venda. Sei lá, vende bolo, vende pão de queijo. Então, Marco, eu não entendi, você desculpa, eu não entendi assim agora. Isso vai ser um exercício, é uma coisa fictícia, ou você quer que a gente faça uma coisa real? Você vai fazer, nas últimas 2 semanas desse semestre, você vai me apresentar o site. Ah, tá, entendi. Então eu já tenho meu projeto. Perfeito. Eu tenho um amigo meu que é veterinário e ele tem um pet shop e ele está construindo uma sede gigantesca e ele vai gostar muito da ideia. Legal, muito bom. Daiane, o domínio do site teria que comprar. Bom, vejam, nesse momento eu vou explicar para vocês até que ponto que a gente vai trabalhar. Vejam, vocês vão ter muitas disciplinas, né? A minha disciplina, ela cuida do design do software, do design do site. A gente não vai fazer o botão funcionar, a gente não vai fazer a área de compras funcionar,
A gente vai criar o projeto do desenho do site, entenderam? É só o esqueleto, mas ele vai estar todo navegável, entende? Você vai clicar, vai para outra tela, da outra tela você vai clicar, vai voltar para a tela anterior. Você vai ter um formulário, você vai poder preencher esse formulário, mas na hora que você apertar no botão para gravar as informações, esse botão ainda não vai funcionar. Entenderam? A gente vai fazer toda a casca do software. Vão existir outras disciplinas onde vocês vão aprender a parte interna. Isso. O back-end vai ser feito depois. Aqui a gente vai tratar só o front-end. E é por isso que a gente vai trabalhar com HTML e CSS. O JavaScript eu poderia passar para vocês também, mas eu não sei se vai dar tempo, Daiane. Por enquanto a gente vai focar nessa parte teórica de UX e em HTML e CSS. Se der tempo, a gente mexe com um pouquinho de JavaScript, que também tem muito a ver com o design do software, né? Ótimo, muito bom, muito bom. O que mais? Isso. Então, mais alguém vai contar para mim que ideia que está tendo de site que pode fazer? No semestre passado, teve um aluno que construiu um site para a banda que ele gosta. É um site de fã. Achando que pode ser isso aí, podia ser em dupla, hein, Marco? Sim, uma hora vai ser em dupla, calma. No momento eu quero que vocês exercitem a imaginação e façam esse primeiro trabalho, pelo menos individualmente. Professor. Ali em cima, deixa eu ver aqui, Douglas, me passou batido aqui. Cadê? Um site ou app de localização de regiões da cidade com as taxas de infecção por Covid, com índice dos menores para o maior. Nossa, ia ser muito bom. Se você gerar uma versão para dispositivo móvel, então ia ficar muito legal. Mas a gente ainda vai falar sobre isso lá na frente. Mas essa daí é uma ideia muito boa, Douglas. Muito boa mesmo. Sim, você tem que fazer muitas consultas à base de dados para poder elaborar esses mapas, né? Existe uma ciência chamada visualização de dados, visualização da informação, tá? Que trabalha muito esses conceitos de você pegar uma massa de dados e transformar aquilo numa coisa gráfica. Sim, tipo gráficos. Você trabalhar com um mapa, né? Um mapa da cidade, e aquele mapa da cidade ter, por exemplo, cores diferentes de acordo com essa questão de infecção e tudo mais, né? Eu montei um sistema, na década de 90, eu montei um sistema para uma pessoa da Secretaria de Saúde, que essa pessoa da Secretaria de Saúde aqui de Uberaba, ela tinha, como é que chama? Ela tinha dados brutos das unidades de saúde com quantos doentes de cada doença que passaram pela unidade de saúde todo dia, sabe? E o software que eu montei, na época não existia nenhum Windows, tá? Isso daí é bem antigo mesmo. O que a gente fazia era montar uns relatórios mostrando por bairro quais as doenças que mais estão aparecendo. Então você via lá, centro de essa semana subiu a gripe. Olha só, nesse lugar aqui está tendo um foco de sarampo. Muito interessante isso daí. O Diego tem uma ideia, mas não sabe se é tão boa. Diego, pensa na ideia. Faz como o meu sogro. Dorme no assunto. Dorme no assunto que amanhã essa ideia já vai estar mais bem formulada. Assim, minha ideia mais ou menos, você já viu falar da agricultura 4.0? Sim, onde você trabalha com endereços IP nos equipamentos ligados a GPS, né? Isso, exatamente. Aí tudo seria, tipo assim, não existiria nenhuma pessoa trabalhando. É a máquina que trabalha para você, né? Sim. Eu estava fazendo umas pesquisas, né? Tem chip que vê se o solo tá bom, né? Quando que vai ter a próxima chuva, um drone, né? Vai fazer uma varredura na área.
ver se está tudo ok, um trator vai colher tudo sozinho, entendeu? Tudo automatizado. Aí esse site que eu estava pensando em fazer. Você tem que pensar, então, como é que isso pode se materializar numa ideia de site. Uhum. Beleza? Beleza. Aqui, o Paulo. Um site para pós-venda, onde o vendedor, após realizar a venda, tem todos os dados dos produtos que o cliente comprou, e assim, quando tiver mais produtos parecidos com o gosto do cliente, ele consegue contactar novamente para oferecer novo produto. Muito bom. Legal. Isso daí dá até para você pensar em parcerias com sites de venda, né? Roupa, artigo desportivo, decoração. É interessante que você, de certa forma, você não está querendo fazer uma coisa para abarcar o mundo. Quando você pensa nessa questão de resolver um problema, uma das questões é que você tem que convergir num nicho específico. Se você pensa num site que vai resolver todas as áreas, todos os problemas, você acaba não conseguindo focar numa solução de site específica. Então, Paulo, é interessante você falar que você está querendo trabalhar com roupa, com artigo esportivo, tá certo? Ou seja, nichar. Muito bem. Eu sei que mais tarde vocês têm aula de novo, né? Hoje vocês têm aula de matemática, não é? Depois do intervalo? Isso. Tem aula de matemática depois do intervalo. Mas até a aula de matemática começar, ainda vai sobrar um tempinho, né? A gente ainda tem mais uns 15 minutinhos, e eu quero que vocês parem para pensar o que vocês vão fazer. Já comecem a fazer um pequeno esboço do trabalho, porque o trabalho é para ser entregue até a terça da semana que vem. Não deixem essas atividades se acumularem, porque como a gente está falando de educação à distância, certamente cada aula vão passar para vocês uma pequena atividade. Ah, sim, pode fazer o desenho digitalmente. Você pode fazer... vocês viram que o sitemap é um desenho, né? Um gráfico. Esse desenho pode ser feito no Word, no PowerPoint. Você pode utilizar qualquer software de montagem de diagramas, que existem vários por aí, e vocês podem até desenhar a caneta. Se vocês pegarem um papel, desenhar a caneta, tirar foto e postar a foto, até isso está valendo. Vocês não viram lá que tem na apostila? Diversas técnicas, elas são trabalhadas com um desenho feito à mão. Você não precisa ter nem um computador para fazer UX. Você pode fazer só com papel e caneta. Boa, né, Ronildo? Isso facilita bastante a nossa vida. Porque você não tem que ficar mexendo em um editor de texto, não sei o quê. Você pode desenhar no papel mesmo. Depois tira uma bela de uma foto daquilo e posta no Moodle. Muito bem. Acho que eu já posso parar de gravar. Deixa eu dar um tempinho aqui. Professor, as instruções estão no AVA desse trabalho? Sim. Lá no AVA, que é exatamente no lugar onde você vai postar o trabalho, tem um pequeno texto descrevendo o que é que você vai fazer. No caso, é um sitemap que você vai fazer, Joeda. Esse sitemap, a explicação a respeito dele está no conteúdo, que também está lá no AVA. É o livro 01, que é a apresentação de hoje, o PDF que a gente leu hoje. Beleza?